Um belo dia, estou passando assim, fui uma reunião lá porque o Montoro tinha essa brisa, 87. O Montoro teve uma brisa fantástica, que a gente foi lá tentar derrubar a grade, aquelas coisas, enfim. Só que fez o melhor governo que eu já vi até hoje, velho, assim, de coisas, de abrir para São Paulo, pensando em São Paulo. Quem foi o Montoro? Só explica, porque Franco às vezes o Montoro pessoal que é mais foi novo... o primeiro governador eleito, em 1982, que era um social cristão, né, muito parecido com meu pai, inclusive, não só fisicamente, mas assim, era meio nessa pegada. E um cara que fez sim, uma coisa que foi maluca, porque o que ele fez? Começou a descentralizar o Estado. O Estado antes era só você tinha São Paulo, tudo se resolvia em São Paulo. Ele começou a criar as 12 regiões administrativas. Perfeito. Então o Estado foi dividido em 12 regiões administrativas, cada estado tinha um escritório. Aí numa dessas reuniões, nem lembro o que eu fui fazer numa reunião lá com esse escritório da regional, né, de planejamento, ERPLAN, né? E eu passo numa porta assim, tem uma placa na porta assim, Delegacia Regional de Cultura. Que porra é essa, né? Interessante. Que trem é esse? Aí perguntei pro Toninho, falei, Toninho, o que é? Ele falou, cara, assim como cada secretaria tinha a sua representação dentro dessa coisa, isso é da cultura, só que aí um belo dia, né, atravessando os atravessados, eu falei, quero ter a chave desse negócio aí. Né? Massa. Aí, cara, não vou arrebentar a porta porque tem segurança. Aí cheguei, uma roupinha mais organizada e tal. Aí cheguei na portaria e falei assim, por favor, eu queria a chave da nem o cara sabia que existia aquilo. Ele falou, mas quem é o senhor? Eu falei, eu sou o delegado. Prazer, delegado. Eu sou o cara, tal, e não sei o quê. Aí o cara deu a chave. Falou, espere, vamos lá. Ele subiu comigo, inclusive, para saber qual era, para você ver que, né? Ninguém nem entrava. Era um cara que era representante, enfim, uma história meio... Aquelas histórias de sempre, né? Cara, na hora que eu entrei ali, eu vi aquele monte, aquela pilha de diários oficiais. Aí o que tinha? Uma mesa... E principalmente o quê? Qual que era o grande lance, o grande sonho de vocês ter, por exemplo, sei lá o que vocês querem ter hoje, que era o sonho nosso, ter o quê? Acesso ao telefone. Famoso, tinha um telefone. Na hora que eu vi aquele telefone, eu fui ver se tinha linha. Tinha linha. Nossa. E aí, cara, você não precisava pedir para ninguém. Antigamente a gente pedia para... Manda para telefonista, fala, quero ligar em tal lugar. Até tem uma música do Beto Guedes que é marcante. Como que é que ele fala? Telefonista, a palavra já morreu, independência ou morte. O Paralamas recanta essa música num ao vivo deles também. O Paralamas do Sucesso recanta essa música. Essa música para mim é marcante por isso, assim, porque pra gente... Aliás, eu não... Cara, pode fazer uns intervalos aqui, mas assim... namorava com esse esquema, porque assim, a usina tinha o telefone central e tinha telefonista. Ela ficava numa sala, que nem tá esses dois calangos e tal, né? E aí ela ficava ali e você falava assim, por favor, liga para mim nesse número. Ela fazia a ligação, ela que falava, quem está falando? E você ia para não era cabine, era uma sala onde tinha outras pessoas esperando, né, para falar. E, cara, imagina namorar. Eu arrumei uma namorada uma vez nessa história colegial, né? E chegava lá, era Dulce, liga aqui para mim e tal, não sei o que e tal. Só que todo mundo, né, já ali ia saber o que você estava falando, né, velho? E aí, você perguntou como que era viver na usina, era essa loucura, porque as pessoas vêm, né, tem os grupos memorialistas, aquela coisa saudosista, basista. Mas a sua vida era extremamente controlada em todos os sentidos. Aliás, merecia um trabalho, eu talvez se fosse um pouco mais competente, escrever um trabalho sobre como que era o controle dentro da usina, entendeu? Porque ali, cara, você saía do telefone, o vilarejo todo sabia com quem que você estava namorando, com quem que você tinha falado. O que você falou. Cara, era horrível. Você jantou. Era horrível. O que você tinha marcado, né? Em suma, então, cara, e aí voltava nessa coisa um telefone ali, na Delegacia Regional da Cultura, e você podia ligar para quem quiser, e não tinha essa coisa de controlar. Meu, tem noção do que eu estou falando? Vocês não têm noção do que eu estou falando. Pela primeira vez, privacidade. Era a mesma coisa se só tivesse um celular na mão de cada pessoa hoje em dia, você tem que, para usar um celular, você tem que ir num lugar e só uma pessoa vai te liberar o acesso. Você imagina o que você pegar e ligar para quem quiser? Aí veio nessa leitura do livro, tá vendo que eu volto a repetir, faz as ligações, mas fecha. Eu tinha lido o que é a biblioteca, que, né, tinha acabado de ler, eu falei, cara, eu vou fazer essa loucura. Vou fazer um planejamento regional, né, de cultura
chamar a cidade. Eram 83 cidades que essa delegacia representava. Nossa. Tu realmente Só virou o que- delegado. Não. Aí tem que detalhe. Só que eu esqueci de um pequeno detalhe. Se eu começasse a operar, alguém ia descobrir. Que é a minha conta velho, também. o que acontece? A Beth Mendes e o Ayrton Soares tinham sido expulsos do PT na época. Lembra que da história da votação indireta do Tancredo. E eles votaram no Tancredo e o PT, como não apoiou, eles foram expulsos. E a Beth Mendes vem e vira secretária de Cultura do Estado de São Paulo. Né? A atriz Beth Mendes, né? Quem não sabe vai lá no Google. Né? A atriz Beth Mendes. Cara, e aí eu falei, bom, aí os caras foram me falar, o Toninho falou, meu, vai dar ruim essa aí história. Tu nem entendeu? sabia, então. Sabia porque não tinha como esconder, né, velho? Eu era o Já tinha incorporado. já tinha incorporado, já estava andando como delegado da cultura, né? Vai dar ruim essa história, hein? Vai dar ruim. Cara, um belo dia, do nada, assim, manhã, 7 horas da manhã, na porta da minha casa. E eu falei, cara, eu estava indo para a escola, Miriam Schill, que aliás é uma outra figura que precisa ser conhecida nessa cidade de São Carlos, viu, cara? Que foi a primeira candidata, inclusive, do PT, que era ligada a esse grupo do PT que resolveu votar no Tancredo, né? E a Miriam foi a primeira candidata a prefeita aqui, né, pelo PT. Acho que é a primeira mulher candidata, inclusive. Bem Acho que provável, é, bem acho que é provável. a primeira mulher. Espero que agora a próxima tenha uma mulher, né? Aí o que acontece? Nessa história toda, vai para lá e vem para cá e não sei o que e tal, ela conversou, eu vi que ela estava perguntando muito, que ela virou para mim e falou assim, cara, que história é essa de você se denominar o delegado de cultura, não sei o que e tal. Eu achei que a mulher ia me mandar para cadeia, né? Ao contrário, velho. Ela virou para mim e falou assim, o que foi? Não, mandaram no chat, a Miriam do Contos. É isso, que depois o conto primeiro foi o meu. Quem perguntou? Ali o Edson. A livraria, Outros Contos, fui eu que fundei. A Miriam passei pra Miriam. Já fui muito. Já fui muito nesse sebo. Eu fundei esse sebo junto com o pessoal do Cantos e Contos. Quando o Cantos e Contos ainda era um coletivo, um grupo de estudantes do caso, inclusive. Agora tudo fecha. Uma galera do caso, inclusive, que fundou o Cantos e Contos, e aí eu comecei a me aproximar e criei a livraria do Cantos e Contos. Tenho certeza que você já ouviu falar dos meus pais, ou do meu avô aqui na cidade. Meu avô era o José Inocentini. José Inocentini. Tinha jornal. Cara, não, hein, velho. Nossa, meu pai foi da engenharia de materiais aqui do caso também. Massal Hayashi. Não, de nome, sim. Hayashi, lógico. Massal Hayashi. Minha mãe também, Maria Cristina Inocentini. Sim. Agora sim, olha aí. De ouvido, né? Assim, porque eu não tinha relação com porque minha mãe também conhece a Miriam. Várias dessas figuras que você está citando aí, eu conheço de nome, assim, de ouvir provavelmente eu conheço sua mãe e seu pai da livraria, cara. Assim, porque na verdade, a cidade de São Carlos, Araraquara foi para mim, nesse período, era mais identitária, assim. Ó, gostou E, cara, a Miriam... Eu conheci a Miriam nesse momento. Aí ela virou, falei, putz, essa mulher vai, sei lá o que vai acontecer. Ela virou e falou assim, portanto, você quer ser? Eu falei, como assim? Ela falou, porque é o seguinte, a Beth me convidou para ser delegada regional de cultura, tá? E, cara, não vou dar conta dessa história, então, sabendo um pouco da tua história, eu queria você, e virei chefe de seção 2, o cargo lá, chefe de seção 2, com um salário melhor ainda, entendeu? Meus amigos. Cara, aí a hora que eu vi aquilo, a gente conversou e tal, e aí a gente fez, eu tenho cartaz até hoje, o primeiro planejamento, olha o nome do trem, primeiro planejamento regional de cultura. Chamamos as 83 cidades para ir para Itápolis para fazer um planejamento regional, né? Cara, foi fantástico, porque das 80 e poucas cidades, sei lá, deve ter ido umas 20, 30 cidades. A gente fez essa coisa em 88. Eu lembro bem disso, porque o cartaz era bem... E aí nós fizemos uma discussão da região e fizemos uma proposta, as 10 pautas, as 10 prioridades para a região, entendeu? Aí cheguei todo, né? Veio o Quercia visitar a cidade. Logo o Quercia. Veio o Quercia visitar Araraquara, cheguei assim para ele, governador, está aqui a nossa região. Aí ele recebeu, fez toda a cena, mas, né, perdi o emprego. Eu não tinha seguido. Quanto tempo durou esse emprego aí? Cara, esse emprego durou um ano e pouco, um ano e meio. Perdeu o emprego em agosto? Não, cara, acho que é agosto. Rudar não, E tinha mais. A Simone estava grávida, velho. Um problema, uma época que eu não podia perder o emprego, entendeu?
complicada essa história. Mas, enfim, perdi o emprego, porque é isso, essa coisa de chegar, como assim? Na frente de todo mundo, entregar, falar que está aqui. Ó. E era uma proposta fantástica, eram as 10 propostas da região.